não sei o que eu faço aqui, porque as pessoas que estão aqui construíram a ação do trabalhador no Brasil. É um espaço super gostoso esse daqui. Essa proposta que eu vou apresentar já foi mexida a muitas mãos, foi construída a muitas mãos, né? Foram meses aí de conversas, né? De indignações, e aí a gente acabou fazendo essa proposta que já não é de um grupo nem nada, mas sim de um coletivo. A gente tem aqui um hall de pessoas, estou vendo aqui o Heleno na minha frente, né? Querido amigo, né? Figura histórica, Lacaz também está ali do lado. Lacaz, Leni, nossa. Leni. A gente tem que abrir o debate para, enfim, para instigar a Maria, né? Para questioná-la e parar. Você agora, senão vamos em frente. Parar, cadê você? Ô, pessoal, acho que meu microfone está aberto aqui. Vocês estão ouvindo aí? Sim, senhor. Bom. Muita honra ter você aqui, Pará. O time da melhor qualidade aqui, muito boas as apresentações. Bom, olha, eu queria dizer, até concordando com o final da fala do Diego aí, que a gente tem um momento eu acho muito legal ver uma efervescência direcionada para pensar o campo, né? Olha, não sei, quando começou, por exemplo, o movimento da retomada da proposta do Simbrás. Da mesma maneira, os esforços como esse do Walter Lezé, que a Maria historiou aí rapidamente, vários outros movimentos acontecendo, inclusive o trabalho que o Multiplicadores de Visat faz e que já estimula esse debate há muito tempo, a coluna Opinião. Quem quiser acompanhar o que está acontecendo, dá uma olhada lá, porque tem muitas das questões sendo apontadas ali, vamos encontrar alimento aí para esse debate. Acho interessante assim que embora assim a gente a visão que é apresentada do coração dessa proposta, centrada na ideia da determinação social, dos macrodeterminantes, né, lá da saúde e da saúde do trabalhador, não significa que a gente perca de vista que o desafio que a gente tem ele perpassa a dimensão macro, meso, micro, né? Maria mesmo anda encarando de frente aí o desafio de enfrentar as consequências na questão da Covid e identificando não só o surgimento de problemas novos, não antecipados, então o desafio de pensar a Covid longa, do reconhecimento, a gente tem um desafio não só de reconhecer os impactos, mas o de trabalhar a ideia do reconhecimento da relação com o trabalho e o papel de coordenação, né, de força política para pensar todas essas questões, que foi ausente no país, né? A gente pode ver em alguns momentos, assim, eu gostei muito do trabalho do CESAT da Bahia nesse processo, trazendo iniciativas, né, de orientar a ação de quem estava enfrentando as consequências, mas a gente tem, da mesma maneira, os desafios de pensar de onde vem essa porra dessa pandemia, né, essa zoonose aí, quais são os impactos que a maneira como está organizada a produção hoje no mundo está impactando, está criando, criou essa e já tem outras aí no ninho, né? Prestes a eclodirem aí. Então, eu acho que essas questões todas, assim, a gente, as dificuldades que a gente está enfrentando no dia a dia, no meu caso, são mais comuns com os acidentes de trabalho, mas tudo que está acontecendo no campo da saúde do trabalhador devem alimentar as reflexões da gente de para onde deve ir esse campo da saúde do trabalhador e entendendo esse processo de debate como um processo que se alimenta e que um só é possível porque o outro existe, como roubando as palavras aí do Diego. Eu queria só acrescentar, nesse sentido, duas questões. Uma delas é o desafio de pensar e de acompanhar
tentar aprimorar a capacidade nossa de acompanhar em tempo real a velocidade desse processo de transformações no mundo do trabalho, esses macroprocessos como globalização e seus subpedaços, né? Inteligência artificial, novas tecnologias, digitalização, financiarização, tudo isso, o Rodolfo até comentou alguns impactos na questão de acidentes, citando o exemplo da própria Vale, né, com Brumadinho e Mariana, né? Então, a gente tem uma enorme dificuldade de acompanhar esses processos, embora o que está acontecendo venha revelando como que o aparelho de Estado, os responsáveis pelas agências governamentais de controle, foram todas usurpadas, controladas por esse capital e, enfim, desarticulando, torna o poder dessas grandes organizações em relação a um município como Brumadinho, por exemplo, de que depende, de onde vem a arrecadação financeira de Brumadinho. Os caras tremem, não querem encarar uma política de prevenção numa hora como essa. Então, os desafios são muitos, mas eu acho que a gente precisa apontar a necessidade de políticas que pensem, por exemplo, o controle desses grandes empreendimentos, dos grandes investimentos. Precisamos repensar uma política de controle no sentido de um resgate, de um controle público para esses espaços, mas é uma política que, ao mesmo tempo, tem que pensar a regulação, inclusive no que diz respeito a políticas de busca ativa dos impactos desses grandes eventos. A gente está vendo atualmente, com a pandemia, mas, da mesma maneira, até hoje estão sendo estudadas as consequências de Brumadinho. E a gente não tem a política pública que coordene, que faça um processo de busca ativa. Enfim, a gente precisa atuar nessa direção aí. Então, acho que esse é um dos desafios. E um último comentário Maria, acho que até na linha do resgate das questões que a Strauss comentou, a do como encarar, vamos dizer assim, essa coisa da correlação de forças no mundo da política, né? Agora há pouco, quando você comentou a necessidade de uma ação em Congresso, né, para reforçar, enfim, para estruturar esse arcabouço jurídico institucional que a gente precisa para políticas de Estado e de governo, a gente fica com um friozinho na espinha quando a gente olha o que é essa correlação de forças hoje. Então, é um outro desafio que a gente precisa encarar. Legal, Pará. Obrigado.